Meu nome é Samira Vera Fares, eu sou delegada de polícia do 65º Distrito Policial. Estive hoje aqui na APEC, a convite, para tratar um pouquinho sobre os crimes contra a relação de consumo. A ideia foi passar aos associados todas as normas que permeiam e todos os valores trazidos pelo CDC. Esse tema de hoje é um tema super delicado. Vocês que são associados sabem que na região da APEC temos vários restaurantes com várias praças de alimentação, temos o Mercadão. Na região do Brás temos o Hotel Palace Brás de um colega nosso também, que também teve um problema na questão de saúde pública em seu restaurante. Faltou cuidados, como lidar com cuidado na comida, na embalagem. Isso daí faz parte de uma capacitação da APEC para vocês associados. Então, essa palestra hoje que a gente traz é uma palestra inovadora, não existe, nunca vi isso em nenhum lugar, em nenhuma associação comercial aqui de São Paulo. É a primeira vez que estamos trazendo esse tema e eu gostaria que vocês replicassem para os outros associados. Jupici, que está na APEC, para falar para os associados desse tema super importante que é a saúde pública. E para isso a gente trouxe a doutora Samira, que é uma delegada civil. Ela trata dessas questões, ela sabe tudo do Código Penal e do Código de Processo Penal. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, desde um flagrante, um ato ilícito, vocês podem fazer a pergunta diretamente para ela. Há possibilidade de um diálogo entre vocês associados com as autoridades que a gente traz aqui na APEC. Então, é isso que a gente quer, que vocês dialoguem, que vocês participem. Qualquer dúvida pode levantar a mão, que será muito bem tratado aqui nesta casa. E sem mais delongas, eu vou passar para a doutora Samira já fazer a apresentação dela e também do tema. E o que vocês tiverem de indagação pode segurar. Temos o doutor Peter que vai fazer o painel de moderação e debates, e aí a gente segue para as perguntas. Muito obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Samira, eu sou delegada de polícia há 10 anos. Construí toda a minha carreira na 7ª Seccional, que fica na zona leste da capital. Fui por 2 anos e meio titular da Delegacia de Defesa da Mulher, situada na 7ª Seccional Itaquera. E estou há 1 ano e meio à frente do 65º DP, Arthur Alvim, que fica ao lado do IML Leste, próximo ao metrô Arthur Alvim. Então, todos vocês, se precisarem, já sabem onde me encontrar. Eu acho importante a relação entre sociedade e polícia, e eu vim aqui justamente nesse sentido, da gente fortalecer, estreitar laços entre a sociedade e a polícia. A Polícia Civil só existe por causa de vocês, em razão de vocês. E a Polícia Civil é uma polícia investigativa que depende de informação. E da onde vem a informação? Vem dos senhores, vem da sociedade. São vocês que possuem a informação. Então, tendo em vista um policiamento comunitário, que é o ensejo da Polícia Civil, toda vez que eu tenho uma oportunidade de estar mais próxima da sociedade, eu venho. Quero agradecer desde já ao Thomas por me ajudar. Eu tenho aqui a árdua tarefa de falar um pouquinho para vocês sobre crimes contra a relação de consumo. Os crimes contra a relação de consumo, na verdade, não são tratados em unidades territoriais. A gente vou explicar isso um pouquinho mais para frente, mas desde logo eu deixo para vocês explícito que a competência para apurar infrações relativas ao consumo, aos crimes de consumo, compete ao DPPC, que é o Departamento de Pessoa e Cidadania da Polícia Civil, que possui inclusive 2 delegacias que visam atender só crimes contra as relações de consumo. De uma forma imprópria, uma delegacia territorial como a minha, que é o 65, ela pode vir a investigar um crime que pode se iniciar numa relação de consumo, mas não é um crime oriundo de uma relação de consumo. Por exemplo, um estelionato. Ele pode se iniciar numa relação
da vítima aí tentar adquirir um produto num site falso ou por uma pessoa que já esteja de má fé e depois verifica-se que ou essa empresa nunca existiu ou o site nunca existiu. O pano de fundo dele é uma relação de consumo. Mas o crime não visa a relação de consumo em si, ele visa o patrimônio. Mas isso lá pra frente eu pretendo esmiuçar para vocês. O que eu quero passar para vocês é que, obviamente, ninguém aqui vai sair técnico em crimes contra a relação de consumo. Mas eu gostaria de passar para vocês um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. Porque eu acredito que se vocês pegarem o macro, vocês vão conseguir sair de qualquer situação. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele não prevê só normas penais, a gente chama de microsistema. É um código que traz dentro do seu bojo inúmeras normas e de inúmeros ramos do direito, seja do direito civil, seja do direito administrativo, seja do direito penal. Então, se a gente tiver uma visão do macro, a gente consegue entender do porquê que tal situação foi definida como um crime. A gente tem que tentar entender o que o código visa proteger. Então, vamos começar pelo histórico do código, para falar um pouquinho da Revolução Industrial. Vamos pensar antes da Revolução Industrial. As relações de consumo não eram... A produção antes da Revolução Industrial, vamos analisar. Ela era feita de uma forma em larga escala ou ela era feita de uma forma industrial? O que vocês acham? Artesanal, desculpa. Antes da Revolução Industrial. Tempo. Começar a cronometrar para vocês. Vamos lá. Artesanal. Artesanal. Valendo. Bingo, deu bingo. É artesanal. Era artesanal. Pega o prêmio aonde? Com o Thomas depois. Não mudou o endereço. Então, se era feita de uma forma artesanal, o consumidor, aquele que adquire o produto... Eu posso descer para ficar mais próximo de vocês? Eu acho que eu vou me sentir interagindo melhor. Então, vamos lá. Se era feita de uma forma artesanal, então a gente tem que o consumidor, ele conhecia a pessoa de quem ele adquiria o produto, correto? Então, esse mesmo consumidor, ele tinha algum poder de decisão em relação ao produto. De chegar para o artesão e falar, meu, isso aqui tá uma porcaria, você vai fazer de novo. Ele podia ditar alguma regra em relação à produção. Como existia existia um certo equilíbrio entre essa relação consumidor e fornecedor. Como existia isso, o Estado ele tinha que se preocupar em si com as relações de consumo. Então, liberalismo, vamos lá, Estado liberal, vocês que regulem a relação jurídica de vocês. Vocês, partes, que vão estipular quais são as regras do contrato que vocês querem assinar, certo? Agora vamos lá, Revolução Industrial. Começou a produção massificada, uma enxurrada de marketing, crédito liberado, produção em larga escala. Esse consumidor, ele vai conseguir discutir como o produto dele vai ser feito? Sim ou não? Não. Muitas das vezes ele nem sabe quem foi que fez. E na maioria das vezes, ele não conhece o fornecedor dele. Há então um equilíbrio ou há um desequilíbrio? Há um desequilíbrio nessa relação. Pensando nesse desequilíbrio, o Estado passou a intervir diretamente nas relações de consumo. O Estado verificou que uma das partes não estava numa situação tão favorável. Nesse intuito, começaram a surgir os códigos de defesa do consumidor. Começou a surgir, na verdade, uma doutrina de defesa do consumidor, que não foi um fenômeno exclusivo no Brasil, já vinha antes. E no Brasil, ele se estabilizou com a Constituição de 1988, que lá nos atos da disposição transitória, o que é esses atos da disposição transitória? Gente, é uma parte da Constituição Federal que ela só existe para que seja cumprida. Depois que aquela norma foi cumprida, ela perde o seu efeito.
Lá no artigo 48 do ato das disposições transitórias, o legislador já determinou que fosse promulgado, que fosse elaborado um Código de Defesa do Consumidor. No artigo 5º, o legislador também estabeleceu a defesa do consumidor como uma garantia fundamental. Então, é uma garantia fundamental a defesa do consumidor. E no artigo 170, que vai regular a ordem financeira e econômica, ele também colocou a defesa do consumidor como princípio. Então, o fundamento do Código já está lá na Constituição. E em 1990, deu-se a publicação do CDC, Lei 8.078/90. Eu sou péssima em matemática, se eu errar o número, e assim, a minha ruindade em matemática, ela abrange números em geral. Eu não gravo datas de nascimento, dispositivos de artigo e tampouco o número de leis. Se eu errar, por favor, me corrijam e me perdoem, mas infelizmente eu não sei se pode ser uma dislexia ainda não estudada, mas ela existe. Então vamos lá. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, para a elaboração do código, vocês são empresários. As empresas de vocês têm aqueles valores a serem seguidos, vocês estipulam valor. Qual é o valor da empresa de vocês? Vocês passam isso para os seus funcionários? Passam? Vocês têm um quadro, valores da empresa, missão da empresa, valores da empresa? Não tem? Nunca pensaram nisso? Do porquê que a minha empresa existe e o que a minha empresa vai seguir? O que a pessoa que trabalha aqui dentro da minha empresa, o que ela tem que seguir? Qual é a missão da minha empresa e quais são os valores que a minha empresa como um todo vai seguir? Tem? Não tem? Lição de casa. Eu vou cobrar de vocês. Eu quero o e-mail de todo mundo aqui, telefone celular, eu vou fazer um grupo no WhatsApp, para ser cobrado, porque, gente, isso é interessante. Se a gente tem um funcionário, se a gente, na verdade, a gente no Brasil não tem a cultura do funcionário ser ligado à empresa e ter amor à empresa que ele trabalha. A gente não tem essa cultura, a gente não estimula isso nos funcionários. E perseguir uma missão, ou os princípios, os valores, se você explicar para o funcionário, para você trabalhar aqui, você vai ter que respeitar tais e tais e tais coisas. Talvez seja um vínculo que vocês formem com eles. Eu acho interessante. Mas pensando nisso, vamos lá. Os princípios seriam mais ou menos como os valores a serem perseguidos pela empresa de vocês. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz alguns princípios que são os valores. Então, todas as normas dele vai ter que respeitar esses valores. No Brasil, o Código é de Defesa do Consumidor. Então, é ele quem será defendido. E é ele que é tido como vulnerável para o Código. E a vulnerabilidade, ela é técnica, ela é econômica e ela é jurídica. Vou dar um exemplo de vulnerabilidade técnica. O Eike Batista saiu da prisão. Eike Batista saiu da prisão. O nome dos filhos dele era o Olin e o Thor. Estão viajando, estão torrando o dinheiro dele. Não foram buscar o cara. Ele saiu, está morrendo de sede. Parou num camelô, uma barraquinha, e comprou uma água. O Eike Batista é vulnerável? Ele é vulnerável. Por quê? Consumidor. Além disso, o Eike Batista, ele não tem o conhecimento técnico de como foi produzida aquela água. Ele não sabe como a água foi engarrafada. Ele não sabe nem sequer se a água é mineral. Se a água não pode ser mineral e ter sido enganosamente colocada ali. Então, naquela situação, por mais dinheiro que o Eike Batista tenha, o Eike Batista é considerado vulnerável. E a mesma coisa quando ele entra no restaurante de um dos senhores, quando ele pede um prato. Ele não tem o conhecimento técnico de como aquele prato foi elaborado. Se o prato veio com algum problema que vai reverter alguma patologia dele, ele é considerado vulnerável.
A vulnerabilidade também ela é jurídica, porque o consumidor, na maioria das vezes, não tem o conhecimento da lei, e ela é econômica, porque na maioria das vezes ele é economicamente mais fraco. Não precisam estar os três requisitos juntos. Se ele já não tiver conhecimento, já é considerado vulnerável. Também temos o princípio da liberdade de escolha, da intervenção do Estado. O Estado sempre vai intervir numa relação de consumo e as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, elas não podem ser afastadas. Então, os senhores não podem dar um contrato que tire do consumidor qualquer direito estabelecido no CDC, que ele é nulo de pleno, a cláusula é nula de pleno direito. Também prevê a boa-fé. Que seria isso? A boa-fé é a lealdade nas relações. Mas é uma lealdade que eu acredite ou que a lei estabeleça? O que vocês acham? Porque uma coisa é a boa-fé subjetiva. Eu faço uma cláusula no meu contrato que ela é super abusiva, mas para mim ela não é abusiva. E como eu informei o consumidor, eu estou sendo leal a ele. É isso que vale? É esse meu sentimento de que aquela cláusula é ou não, ou é o que a lei fala? É o que a lei fala. Então, a boa-fé aí é objetiva. O Código também vai estabelecer a igualdade nas contratações, o dever de informar e a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Muitos dos delitos previstos no CDC, eles infringem justamente esse penúltimo princípio, que é o dever de informar. Aí a gente vai dar uma olhadinha mais pra frente. Agora falando do crime propriamente dito. Todo crime visa proteger alguma coisa, visa proteger algo. O homicídio, a proteção é a vida. Furto e roubo, a proteção é ao patrimônio. Nos casos dos crimes contra as relações de consumo, o que o legislador tentou proteger foi a própria relação de consumo em si. E o que é uma relação de consumo? É uma relação jurídica estabelecida entre uma parte, consumidor, a outra parte, o fornecedor, e o que vai unir ambos é o serviço ou o objeto adquirido ou prestado. Então, para eu chegar no crime propriamente dito, eu vou querer falar sobre esses três conceitos. Até porque eu queria explicar para vocês quem é o sujeito ativo, o sujeito passivo e qual é o objeto de cada crime. Sujeito ativo é quem comete o crime. Sujeito passivo é aquele que recebe a conduta criminosa. Então, vamos começar lá. Relação de consumo primeiro. Conceito de consumidor. Consumidor será nos nossos crimes o sujeito passivo. É contra ele que recai a conduta criminosa. E o Código vai estabelecer quem é o consumidor. Ele traz as definições para a gente. Então, vamos lá. Nós temos 4 tipos de consumidores. O primeiro é o que a gente chama de consumidor padrão, que está lá no caput, que fala: consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza o produto ou serviço como destinatário final. A pegada aí é o destinatário final. Então, o nosso consumidor padrão é aquele que utiliza o produto ou serviço como destinatário final. Vou exemplificar. Quem de vocês tem loja de perfumes? Alguém? Eu sei. Você pensa que eu esqueci de você? Eu lembro de você. Chegou o consumidor, foi lá na sua lojinha, pegou um perfume e levou para casa para utilizar. Ele não colocou para revenda, ele utilizou para ele. Ele pode ser considerado destinatário final? Pode. Vocês estão pegando. Muito bem. Sim, porque ele retirou aquele produto do mercado. O produto não vai voltar para a circulação. Agora, uma outra pessoa entra na sua loja, pega 300 vidros de perfume e leva para a lojinha dela para revender. Ela é consumidora? Não. Então, ela não vai estar abrangida pelo conceito de consumidor. Lá no parágrafo único, a gente tem a coletividade, que equipara seu consumidor à coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo. O exemplo, Recal, uma linha uma tiragem de veículos que deu problema, que atinge um número determinado de pessoas, aquelas que adquiriram, mas toda aquela coletividade de pessoas, não precisa ser uma individualmente, toda aquela coletividade está abrangida no conceito de consumidor. No do artigo 17, a gente fala que é o consumidor por equiparação. Vamos lá. Para os efeitos dessa seção, equipara-se a consumidores todas as vítimas do evento. A pessoa entrou na loja, no comércio de vocês, no restaurante de vocês. Comprou um prato, não vai consumir em casa, não consumiu dentro do restaurante. Entregou para o filho. Não foi o filho que estava na relação inicial, não foi ele que adquiriu. Chegou em casa, o filho comeu. Por um motivo X, a comida estava contaminada, acabou causando uma infecção intestinal na criança. Essa criança pode ser considerada consumidora e ela vai ser vítima do nosso delito, que ela vai estar lá no artigo 17, que é o consumidor por equiparação. E tem o do artigo 29, que eu não coloquei, que são os consumidores abrangidos pela publicidade. Então, eu estou veiculando uma publicidade abusiva. Uma publicidade de, vamos lá, de cigarro, Marlboro. De uma forma com que ela leve as pessoas, incita crianças, por exemplo, a adquirirem um produto. Então, ela vai ser considerada abusiva. A gente tem o número exato da quantidade de pessoas que assistiu aquele comercial e nem tem como quantificar isso. Mas essas pessoas, elas também são consideradas consumidores e elas também estão protegidas pelo CDC. Agora, lá no outro extremo da relação de consumo, a gente tem o consumidor. E o código também vai trazer o conceito de fornecedor. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ou seja, todo mundo está na cadeia, é fornecedor. Então, o conceito de fornecedor é bem amplo. E eu preciso ter uma empresa criada para ser fornecedor, para ser considerado fornecedor. Se eu for um ambulante e não tiver minha situação regularizada, eu entro como um ente despersonalizado e eu entro no conceito de fornecedor. Então, ela é bem abrangente. Vamos lá. Agora, qual é o objeto que recai a conduta? A conduta vai cair sempre sobre um produto e serviço. O código também define. Eu trouxe o conceito de produto porque eu acho que é o que, na verdade, o setor de vocês fornece, que é o produto, que é o alimento. Então, vamos lá. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. Durável ou não durável também. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. O que eu quero passar para vocês? A gente vai entrar nos crimes em espécie. O código, como eu disse, ele traz regras claras sobre direito civil, direito administrativo e direito criminal. Às vezes, uma conduta, ela não é penalizada ou não chega a ser penalizada criminalmente, mas vocês caem no administrativo. Administrativamente, há uma punição para aquela conduta. E eu acho que essa é a parte mais difícil, até para o próprio operador e até para o próprio delegado de polícia, porque até de uma forma meio leviana, tem condutas ali que são criminalizadas que não tinham que ser criminalizadas. Por exemplo, tem um crime que é não entregar termo de garantia para o consumidor. Isso poderia ser resolvido facilmente administrativamente, aplicando uma sanção, uma multa para o empresário. E o legislador, por algum motivo que eu não consigo entender, porque não é essa a finalidade do direito penal,
acabou criminalizando essa conduta. Aqui o artigo 18, ele vai falar pra gente como tem que ser o nosso produto e o que não pode acontecer com esse produto. Então vamos lá. Os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis, primeiro que respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem próprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com a indicação constante do recipiente da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. No caso de fornecimento de produto in natura, será responsável perante o consumidor e o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. O parágrafo 6º é importante, porque todos os delitos que envolvem, que o setor de alimentos poderá praticar, ele decorre da violação dessa norma. Então vamos lá. O que é considerado um produto impróprio ao uso ou ao consumo? Produtos cujos prazos de validade estejam vencidos, os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou ainda aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apreensão. Os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam. No artigo 56, ele fala um pouco sobre as infrações administrativas, e aí são as sanções cabíveis. Os órgãos competentes para a prática das... falta o PROCON ali. Mas primeiro a vigilância sanitária na esfera federal, que ela vai trazer normas gerais. A Anvisa, na verdade, o sistema de vigilância sanitária é composto, primeiro, na esfera federal, Anvisa, que vai trazer normas gerais. Servisa nos estados, a fiscalização, e o que pega com vocês é a Covisa, que são os municípios, que ela fica responsável pela especificidade de cada município. Incorrerá nas penas quem patrocinar a oferta, e ele ainda prevê se o crime é culposo. Eu falei que era, mas eu não sabia se o meu funcionário, se ele realmente adquiriu do fornecedor X que só trabalha com orgânicos. Tá, mas você fiscalizou o teu funcionário? Ou você foi negligente? Se você for negligente, você vai cair no culposo. Se você não teve a você compete o dever de fiscalizar. Se você não fiscaliza, ou é totalmente... Para mim também tanto faz, se ele comprou com fornecedor X ou Y, você vai responder pelo delito culposo. A prática dá na mesma. Você vai ser autuado em flagrante por isso? Não. Vai gerar o dissabor de ter de assinar um termo circunstanciado. Eu acho que é um dissabor. Eu pauto a minha vida sempre e nunca infringi a lei. Até porque eu tenho medo. O caráter preventivo da norma penal, ele funciona comigo. Eu tenho medo da cadeia, eu tenho medo de chegar lá na frente e tomar pito do juiz, então eu pauto a minha vida no sentido de não cometer ilícito, mas às vezes a gente acaba caindo nisso, às vezes a gente não tem, muitas pessoas realmente não têm conhecimento da norma. Só que para o direito penal, independe se você conhecia ou não a norma. Agora, como vocês agora já sabem que um dos deveres é agir com lealdade e é o dever de informação, meio que vocês tirarão isso aí de letras. Já sabem, mesmo que vocês não conheçam profundamente a norma, vocês vão entender quando vocês poderão ou não cair numa situação. Fazer ou promover publicidade que se sabe ou deveria saber enganosa. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O artigo 75, ele traz uma regra aqui. Quem comete o crime é a minha empresa ou é
é a pessoa que está por detrás da empresa e que pratica o ato. Nunca. Só tem uma. No direito penal, vige o princípio da pessoalidade. Só existe uma hipótese em que uma pessoa jurídica, que é a empresa, ela pode ser penalizada. E, graças a Deus, não está aqui os crimes contra as relações de consumo. É a hipótese de um crime ambiental. Então, quem vai ser penalizado é a pessoa que praticou o ato. E aí, essa pessoa pode ser o funcionário ou pode ser o próprio empreendedor. Vai depender de quem que era responsável pelo ato, quem é que tinha o dever de fiscalizar, e isso é melhor apurado em sede de inquérito policial. Mas a pessoa jurídica, não que na esfera civil você não vá receber uma sanção de caráter civil, mas no caráter penal, não. Os crimes da relação de consumo, eles permeiam alguns artigos que não estão dentro do CDC. Um deles, que é o que mais importante e na prática é o que tem maior incidência, é o que está previsto na Lei 8.137, que é o crime contra a economia popular. Lá no artigo 7º, que ele vai falar, eu vou direto para o último, inciso 9, que é o maior. Vender, ter em depósito para vender, ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Lembra do artigo 6º, que ele fala pra gente como é que tem que ser o nosso produto? Toda vez que eu violar de uma forma, aquele artigo de uma forma proposital, eu incido nesse delito. Então vamos lá. Vender, ter em depósito para venda, ou expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo. Dentro do meu restaurante, eu adquiri algumas mercadorias para elaboração de um prato, e essas mercadorias elas estão vencidas. Eu cometo crime? Eu induzi vocês a erro. Particularmente, eu entendo que não. Por quê? Se eu compro, sei lá, uma farinha que ela vai ser utilizada para a fabricação de um bolo. Essa farinha está lá no meu depósito. Eu vou vender a farinha ou o bolo? O bolo. Vender, ter em depósito para vender ou expor à venda. A farinha que está vencida, ela estava exposta ou ela estava em depósito para ser colocada posteriormente à venda? Não. Ela estava lá para ser realizado o bolo. O que pode acontecer? Pode acontecer que, em virtude daquela farinha vencida, a sua mercadoria tenha se tornado imprópria para o consumo, tenha causado um estrago naquele alimento que posteriormente pode vir a trazer alguma patologia para quem o adquire. Mas ter a farinha em si, eu entendo que não exista um delito. Mas vocês entram na esfera administrativa, que para mim é muito pior. Eu acho que as multas da Covisa são bem... E a possibilidade de você ter o seu estabelecimento fechado é bem pior do que você ter um inquérito policial instaurado para apuração desse tipo de delito. Esse delito do artigo 9º, necessariamente, ele precisa de uma perícia. Então, aquela mercadoria necessariamente tem que ser apreendida, encaminhada para a perícia, e tem que ter um laudo pericial dizendo que aquela mercadoria é imprópria para o consumo. E mais, o laudo tem que apontar o porquê que ele é impróprio para o consumo. Então, chegou a polícia com a vigilância sanitária no meu estabelecimento. Constatou a irregularidade de um prato, ou um alimento, ou um produto que está ali para ser fornecido para os consumidores. Necessariamente, ele tem que ser apreendido. Mas e se ele não for apreendido? Se ele não for apreendido, não haverá condenação, senhores. Não haverá condenação.
a polícia não terá como fazer a prova de que aquele alimento que estava ali destinado era impróprio para o consumo. Volta na pena, Bruno. Doutora, Vamos lá. eu posso perguntar? Pode, deve. Deixa eu interpretar. Eu tenho no meu estoque um produto que está com vencimento superado. Então, ou seja, a mercadoria está imprópria a princípio para consumo, porque de alguma forma foi medido que aquele produto só valeria até aquela data. Então, não necessariamente ele está impróprio para o consumo. Quem vai apontar isso é o laudo. Mas o fato de eu saber que aquela mercadoria está vencida... Se o laudo apontar que ele é impróprio para o consumo, e você sabia que aquela mercadoria era vencida, e você comprou no intuito de fazê-la, de baixar o teu custo... Não, eu comprei antes que ela vencesse. Tá. Porém, não houve o consumo necessário para que todo o estoque fosse desovado. Mas aí você teve a cautela de ir lá e verificar. Existe alguém dentro do seu comércio que faça essa organização, de que vá lá e verifique quais são os produtos que estão vencidos, não estão vencidos e tire? Vamos pensar que eu negligencio com relação a isso, que eu não tenho material humano que cuide disso. Mas eu comprei o produto, mesmo que eu não tenha prestado muita atenção com relação à data, passou a data e aquele produto com a data vencida, causou esse cenário. Porque se ele não está vencido e causou esse cenário, a coisa é simples. Olha, comprei o produto, não sou eu que fabrico. Está dentro da data, vamos fazer todo esse processo de avaliação do produto e vocês vão ver que o responsável sou eu que comprei. Agora, no momento que eu coloco um produto meu à venda, com um ingrediente que a fabricação passou da validade carimbada na embalagem, eu não sou responsável? Civilmente, administrativamente, sim. Penalmente, talvez não. Talvez. Tá. Não. Talvez eu não. entendi que a senhora falou que eu não seria. Não. Talvez não. Então, desculpe-me, eu me expressei Tá. não. Talvez não. Por quê? Não necessariamente aquele produto que está lá em depósito, que é realizado para você utilizar, ele está lá para ser utilizado para se fazer um outro produto. Não necessariamente ele vai causar a impropriedade do consumo. Sim, sim. E é isso que pega. O código, ele quer punir a pessoa que faz de uma forma dolosa, de forma a causar uma impropriedade. Pode ser que o laudo aponte que porque aquele determinado componente esteja vencido, ele não tenha as propriedades que você diz que tem. Ele não tenha a quantidade nutricional que ele deveria ter. Pode ser que o laudo aponte isso. E aí você vai incidir no impróprio, mas não basta que ele esteja vencido. Entendi. Entendeu? Entendi. Até que é bastante razoável e branco. É bastante, mas é razoável. Gente, direito penal é a última ratio. O direito penal, vocês têm que entender que a gente não vai tratar para matar uma formiga, vai dar um tiro. Não. Entendeu? É que hoje a gente percebe uma banalização do direito penal. Eu, pelo menos, percebo. Tem condutas que não deveriam ser criminalizadas ou que não são condutas criminais e que elas são tratadas como tais. Existe uma banalização sobre isso. Obviamente, que vai impedir que você tenha um inquérito policial instaurado contra você? Não. Estou dizendo que vocês podem comprar produtos vencidos para serem utilizados. Até porque não pode, porque administrativamente você se ferra. Não pode. Porque administrativamente você se ferra. Eu acho que muito pior é a parte administrativa do que a parte penal. A parte administrativa ela te pega de qualquer jeito. A parte penal você ainda consegue discutir. Não tem um laudo, o laudo não admitiu a impropriedade. Na parte administrativa não. Se descumprir uma norma administrativa, você vai tomar multa. E as multas são pesadas. E você pode ter o seu estabelecimento lacrado. E aí você pode incidir num delito que, lembra que eu te falei que não é uma relação de consumo, mas ele se origina de um, por exemplo, vai lá, meu estabelecimento está lacrado, preciso ganhar dinheiro, o que eu vou fazer? Vou abrir, vigilância sanitária não está vendo mesmo, o fiscal não está lá todo dia, você entra numa desobediência, você desobedeceu a ordem manifestamente ilegal. Posso dar uma continuidade nesse raciocínio? Comprei o produto, tá? Percebi que venceu, eu pego o produto,
peço para que alguém faça por amostragem um laudo deste produto e continuo servindo este produto. O laudo não é o seu. O laudo é um Não meu, laudo. não meu. Não, estou falando O laudo que vai de um pesar. estabelecimento, de um organismo que tenha. O laudo que vai pesar para o juiz é o laudo oficial, que vai ser realizado pela perícia oficial. Porque aí é muito fácil. Aí então eu contrato um perito que é meu amigo e peço para que ele analise aquele alimento. Não. A princípio de parte da que a gente não vai contratar, a ideia não é burlar. Eu entendo que você possa utilizar como uma contraprova. Exato, por exemplo. E aí o juiz tem dois parâmetros. Eu comprei uma quantidade grande de produto, percebi que venceu, para que eu não caia nesta possibilidade. Você vai cair no administrativo. Sim, mas mesmo que eu possa estar comprovando que aquele produto, ele, num organismo legal, não é um amigo meu, é um organismo. Eu falei, eu quero ter certeza que eu estou oferecendo para o meu cliente um produto com qualidade. Você pode utilizar como uma contraprova. O que vai valer mais? A perícia oficial. Então, para o juiz, o peso maior é a perícia oficial. Mas nada te impede de que você faça o laudo como uma contraprova. Porque para uma proteção futura. Para uma proteção sua. Ou eu chego e falo assim, olha, não, tudo bem, vou dar isso. Sabe o que eu acho que vocês podem fazer, que aí é interessante? Como é que foi a cadeia de custódia desse alimento até chegar no órgão que foi periciado? Qual foi a cadeia de custódia do alimento? Ele saiu dali direto e foi direto para ser periciado? Ou ele passou na delegacia, passou em, sei lá, diversas unidades, até chegar na perícia? Eu poderia antecipar os órgãos fiscalizadores e falar, eu tenho um produto que eu comprei em quantidade, a crise impediu que eu desovasse com a velocidade normal que tenho. Você vai fazer prova contra você mesmo. Eu não poderia falar assim, olha, eu gostaria de que se fosse analisado se ele está em condições de consumo ou não. Administrativamente você não pode. Entendeu? É por isso que, às vezes, eu saio da... Gente, o que eu acho que é o mais pesado para vocês é o administrativo. As multas são pesadas, não compensa. E a vigilância sanitária, ela é chata e ela tem regras específicas e a cobrança, eles são sanguinários. Eu acho que eles são piores que a polícia, nesse sentido. Porque a multa para o município é interessantíssima e a multa é pesada. Então, às vezes, você foge do criminal. Você foge do criminal. Lá no inquérito, foi instaurado um inquérito e, enfim... deu que o meu produto não era impróprio. Mas administrativamente você está perdido. Você quebra. Várias multas da vigilância sanitária, o comerciante não aguenta, ele quebra. Não é essa a ideia. Eu me preocuparia mais, hoje, eu sabia, com as regras da vigilância sanitária do que com a parte penal. Por quê? Se eu cumprir todas as regras da vigilância sanitária, dificilmente eu vou cair aqui no penal. Dificilmente eu caio no penal. Quer um outro exemplo aqui desse delito? A bandeira vermelha, desesperadora, na energia elétrica. Estou quebrada esse mês. Esse mês veio uma conta absurda. O que eu vou fazer? Eu vou desligar a geladeira. Eu desligo o freezer à noite. E no outro dia de manhã, aqueles produtos que deveriam estar congelados, eles vão continuar na exposição para serem vendidos. E isso gera bastante esse delito aqui. Uma das incidências. Provavelmente vai avaliar a mercadoria. No Código Penal, a gente tem um delito que aí eles vai tratar sobre a saúde pública, que, novamente, não visava o legislador a atender às relações de consumo, mas tem como um pano de fundo uma relação de consumo. Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando nocivo à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo. Reclusão de 4 anos a 8 anos. Esse é bem grave e eu até coloquei em vermelho a pena, porque nem fiança na delegacia dá a pena. Esse é um dos crimes mais graves. Corromper, adulterar ou falsificar. Corromper. A pessoa coloca formol
no litro de leite, como uma forma de dar uma durabilidade maior para o produto, e acaba corrompendo e podendo trazer inúmeros prejuízos para quem consome. Eu preciso que alguma pessoa tenha consumido aquilo e tenha dado algum problema. Esqueci de falar isso para vocês. Voltando até para o próprio, volta o slide. Vender, ter um depósito para vender, expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima, mercadoria em condições impróprias ao consumo. Eu preciso que o meu consumidor consuma aquele alimento e tenha algum tipo de patologia em relação a ele. Eu preciso que exista esse dano nele? Não. Nem nesse, nem nos outros. Por quê? Porque a gente chama isso aqui de um crime de perigo. O que significa isso? Ele não exige que o resultado aconteça. Diferentemente do homicídio, que é um crime de dano. A gente necessita do evento morte da pessoa para que seja punido. Ou que pelo menos tenha iniciado a execução para a gente falar num crime tentado. Aqui não. O simples fato de você ter em depósito ou expor à venda, ainda que ninguém compre, ele é considerado, está consumado delito. O delito está configurado. O que vai precisar é do laudo. Porque apesar de ser um crime de perigo, ele é um crime de perigo concreto. Então, o perigo tem que existir. É diferentemente do crime de embriaguez, por exemplo, que é um perigo presumido. A pessoa, ela só basta entrar no carro embriagada e dirigir. Ela não precisa andar em zigue-zague, ela não precisa entrar em alta velocidade, ela não precisa entrar na contramão, nem fazer nenhuma manobra, nem passar na... Se ela bebeu e está com a quantidade de álcool acima do limite estabelecido, ela vai incidir no delito, independente dela ter gerado ou não algum perigo. Nesses aqui não, por isso que exige o laudo, por isso da exigência do laudo. Então, eu como delegada, terei que comprovar que aquele produto que vocês estão fornecendo, ele pode vir a gerar algum perigo, algum problema, alguma coisa mais grave. Ele aqui pega quase todos os verbos. Então, ainda que não tenha sido você que corrompeu, você pegou o teu produto falsificado ou corrompido, pegou o leite com formol, leite cheio de formol, sabia, colocou à venda, incide no delito. Não sabia, volta um. Eu não sabia que o produto estava corrompido. Não sabia que ele estava com formol. Mas também eu comprei de um fornecedor X. O cara não tem... O produto não tem nenhum lastro de origem. Não tem nenhuma fiscalização. Eu agi com o meu dever de cautela. Aí eu coloco esse leite à venda. Eu respondo, mas respondo na modalidade culposa, que tem uma pena mais razoável, que vai dar também no TC, que é de 1 a 2 anos. Mas ainda assim, eu incido. Nesse delito da falsificação, adulteração de substância, eu peguei um crime em específico que foi, as pessoas estavam vendendo carne de cavalo como carne bovina. E até o local foi na Zona Leste. Local de abate dos cavalos, uma coisa horrorosa. Aí eu fico pensando assim, caramba, será que será que eu comi, primeiro eu pensei, será que eu comi a carne de cavalo? Primeiro ponto. Segundo, será que aquele açougueiro ou o proprietário do açougue de lá da minha região, ele tem esse cuidado de verificar quem é o produtor, quem é o fornecedor? Se ele não tiver ele me vendendo, ele no mínimo é uma modalidade culposa. Caramba, eu tô comendo carne de cavalo, pensando que é bife, que é pior, né? Feliz da vida quando tem carne. Literalmente o cavalo, uma ração de cavalo. Então, é nisso que a gente tem que se preocupar. Também com os nossos fornecedores, de quem a gente adquire os nossos produtos. É importante. A gente às vezes negligencia
ou não tem uma fiscalização correta. A maioria dos crimes que eu fiz foram praticados por funcionários que deveriam, que a gente fala que é o gerente ou o administrador, que deveriam ter a cautela de olhar para o produto e vigiar em relação a isso, e não o fazem. E aí um órgão responsável por apurar as infrações penais. Polícia Civil. Vocês sabem a diferença de Polícia Civil e Polícia Militar? Todos sabem? Quando uma atua e quando a outra atua? Mas é bom explicar. Vamos lá. Polícia Militar, ela tem a função repressiva. Ela é o órgão, preventivo, ostensivo. A ela compete ao policiamento ostensivo. Por isso que eles andam fadados e com viaturas caracterizadas, porque a intenção é que eles atuem antes do crime acontecer. Polícia Civil. Ah, mas tem um monte de ladrão aqui na minha rua e a Polícia Civil nunca passa. Em tese, a gente não deveria passar mesmo, porque a gente só passa quando o delito aconteceu. A atuação da Polícia Civil, ela é repressiva. Ela é o órgão de investigação do Estado. No Estado de São Paulo, todos esses crimes contra relações de consumo e contra a saúde pública, eles são no município de São Paulo, eles são de competência exclusiva do Departamento de Proteção à Pessoa e Cidadania, ou DPPC, que fica lá na Avenida São João. Indiretamente, talvez, uma territorial possa, numa situação flagrancial. Acho que foi no centro que teve um restaurante que foi autuado em flagrante há pouco tempo atrás. Acho que há uns 2 meses. Foi autuado em flagrante, então para você ver a situação estava grave, porque eu percebo assim, a autuação em flagrante de um delito desse, o negócio é gravíssimo, tem que ter rato passando no negócio. Porque é difícil de você mostrar para o juiz que aquela mercadoria está deteriorada, porque em tese precisa do laudo. Como eu vou comprovar? É como um crime de droga. Para eu configurar, para eu confeccionar, elaborar o auto de prisão em flagrante, eu preciso do laudo do perito dizendo que a droga é droga. Senão, não é. Senão, eu não consigo autuar o cara em flagrante. E aqui, em tese, é a mesma coisa. Fazendo uma analogia, em tese é a mesma coisa. Para o cara ter ficado preso em flagrante, não saiu na audiência de custódia, é porque a situação foi gravíssima. Então, é isso que a gente tem que analisar. Aí, eu coloquei aqui o decreto que cria o DPPC. São 2... Volta lá, Bruno. Não, mas isso. A estrutura. Salvo engano, são 2 delegacias que tratam só dos crimes contra o consumidor. Isso significa que uma territorial não pode investigar os senhores? Eu entendo que sim. Na verdade, o que acontece? Chega uma denúncia para mim de um consumidor que foi num restaurante X e comeu comida estragada. A comida estava estragada. Eu tenho que registrar o boletim de ocorrência para esse cara, porque é minha obrigação. Mas não sou eu que investigo. Eu encaminho para o Departamento de Proteção à Pessoa e Cidadania para que eles prossigam com a investigação. Isso é uma competência exclusiva. O que eu vou investigar, que é uma territorial, qual que é a delegacia daqui, Thomas? É o 8º? Do centro? Tem o primeiro DP. Primeiro DP. Da 25 é o primeiro DP. Primeiro DP. Isso significa que o primeiro DP ele vai registrar o boletim de ocorrência. Mas a investigação não é deles. A investigação é do Departamento de Proteção à Pessoa e Cidadania. A menos que seja um estado flagrancial. O investigador foi almoçar no restaurante e viu um monte de rato passando por cima da comida. Eu tô colocando uma situação esdrúxula, senhores. Obviamente que eu sei que isso não vai acontecer no estabelecimento dos senhores. Mas eu estou tentando colocar uma situação esdrúxula para vocês, que é para vocês fixarem quando que vai ser feito um flagrante e quando que uma territorial vai poder autuar vocês em flagrante. Tá? O que eu investigo e que acontece muito lá no 65, que lá tá cheio de estelionatário, tem um estelionatário no país, é que a gente começa, nossa, brota da terra, é triste, não tem fim o inquérito, não tem fim, tem estelionatário, pra caramba. O que acontece é que no pano de fundo é uma relação jurídica de consumo, que é aqueles
aqueles casos que eu falo, às vezes a pessoa vai, compra no estabelecimento X ou compra pela internet, tem uma relação de consumo. Só que nunca chegou na casa dela, porque ou ela comprou num site falso, ou ela comprou de um sujeito que estava com uma fé mesmo, que monta uma arara, só para poder aplicar esse tipo de golpe. E aí quem acaba encaminhando para a gente é o Ministério Público no setor deles de proteção ao consumidor. Então, hoje, os consumidores, às vezes eu acho que a gente está, os fornecedores estão mais leigos que os consumidores. Porque apesar deles terem a vulnerabilidade jurídica, eles sabem do direito deles, senhores. E eles vão cobrar vocês. Eles sabem, eles registram boletim de ocorrência. Não adianta a gente falar que não dá para registrar, que tem fila, porque se tiver fila, eles ficam lá 10, 15 horas das filas, mas eles registram. Então, o que eu me apegaria mais? As normas da vigilância sanitária. Por quê? Se eu não infringir uma norma de vigilância sanitária, eu não vou cair na esfera penal, dificilmente eu vou cair na esfera penal. E aí, passa pro grupo. Eu achei esse link da prefeitura. Pode entrar no link. Que eu acho interessantíssimo que vocês entrem e deem uma olhada. Vai entrar. Vou começar explicando para vocês. Esse link, além deles trazer todas as regras que praticamente os senhores têm que cumprir, ele abre a possibilidade de que os senhores se juntem e peçam para que a vigilância sanitária dê recurso aos senhores. Que isso pode ser feito, acho que até aqui na PEC, de repente, em tentar um contato, ou os senhores mesmos se juntarem aí um número X dos senhores e irem até a subprefeitura, porque a vigilância sanitária ela é também setorial, então vocês vão até a subprefeitura a qual pertence o estabelecimento dos senhores e peçam para que seja agendado um curso de boas práticas. Esse curso ele é gratuito. Eu só não sei o número correto de pessoas o número correto de pessoas. Mas eu acho que de repente seja interessante até que vocês apliquem ou façam com que os seus funcionários frequentem o curso, que é uma capacitação para eles. Né? Lá também tem um manual de boas práticas e tem essa orientação técnica, que é um modelo. Vamos ver. Eles trazem até o questionário, eles trazem uma cópia do questionário que é preenchido. Não, desce um pouquinho para eu ver se eu acho. Quando eu gravei. Se vocês entrarem nessa página, tem uma parte da página que ela traz o questionário que o fiscal preenche quando ele vai ao estabelecimento dos senhores. Então é legal vocês terem, até como uma forma de se precaverem, que é exatamente o formulário que o fiscal preenche e quais são as coisas que ele vai estar lá analisando que vocês podem ou não infringir. Esse manual de boas práticas também é aberto, vocês podem imprimir e passar para os seus funcionários, mas eu acho que o mais interessante aqui é vocês agendarem um curso, e isso é possível. Basta que vocês se dirijam, se desloquem até a subprefeitura, verifique lá na Covisa a possibilidade de aplicação do curso. Eu deixei também, o meu e-mail para os senhores, é o meu e-mail institucional, e aí eu só não interfiro em decisão de colega, mas eu posso orientar os senhores, porque eu não gostaria que o colega interferisse numa decisão minha. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem mandar um e-mail, manda um e-mail e manda um telefone, que eu respondo pelo WhatsApp. Assim que eu olhar, eu prometo para os senhores que eu irei responder.
Então, tive um problema, está acontecendo isso, estou sendo autuado dessa forma, o que eu posso fazer? Eu posso tentar orientar os senhores da melhor forma possível. Só vou pedir que, caso os senhores possuam um boletim de ocorrência, passe pelo menos para mim o nome ou o número da RG dos senhores, põe lá no e-mail que eu procuro. E se também não tiverem um problema relativo a relações de consumo, mas um problema policial, que eu possa vir ajudá-los, podem anotar o e-mail, eu retorno. Eu estou no 65DP, já falei para vocês, é Arthur Alvim, é longe a Zona Leste, mas a gente é legal, a gente trata você, é o lado do IML, meio assustador, mas é legal, é um DP legal, vocês vão lá, vocês vão conhecer a Frida. Frida é minha filha de 4 patas, ela vai trabalhar. É perto do Itaquerão, que aqui é corintiano, pode ir no dia de jogo, vão lá me visitar. Tem bastante serviço. Tem bastante serviço. Furto e roubo de veículo. Furto e roubo de veículo dobra. Infelizmente, em dias de jogo, furto e roubo de veículo dobra. Mas eu pensei que fosse ser pior. Adivinha o que me dá mais trabalho lá? É o shopping. É o shopping Itaquera. São as relações de consumo que me dão a maior parte do meu trabalho vem do shopping. Seja na questão de estelionato, eu tenho muito problema com estelionato em relação a telefone, porque infelizmente a gente já tem quadrilhas especializadas que eles na verdade tem até o envolvimento do próprio funcionário da loja, que acaba contribuindo com o golpe, e aí eu sou assinante da TIM, e veio uma fatura me cobrando um iPhone, o último modelo. E aí a gente sabe que tem um envolvimento, infelizmente, de funcionários da loja. A gente tem um grande problema, na praça de alimentação deles não. Nunca tive a questão do óleo. A questão do óleo que estava sendo, que na verdade era até ambiental. Eles não estavam fazendo, algumas lojas não estavam fazendo o descarte correto do óleo que era utilizado para frituras. E aí acabou gerando uma denúncia. Mas na praça de alimentação não tem muito problema não. Agora furto no shopping, esquecer o celular na mesa já era. É furtado. É furtado. Mas o estádio, graças a Deus, até porque quem é corintiano é gente boa. Eu sou corintiana, é a minha alegria. Eu falo que é o meu condado. Porque eu acredito no policiamento comunitário. Não sei, às vezes eu acho que eu sou até, sei lá, inocente, né? Mas eu sou criada e nascida na área da delegacia que eu atuo. E para mim é uma honra. Meu avô tinha comércio lá, minha família tem comércio lá. Toda a minha família é estabelecida lá. Eu sei que é Zona Leste, realmente eu vim de lá, eu falo gírias, sou corintiana. Mas para mim foi um presente que a polícia me deu. Aliás, a polícia só me deu presente, senhores. Todo mundo fala muito mal da polícia, mas não é verdade. Na Polícia Civil, a maioria, obviamente que vocês vão chegar um dia ou outro, vez ou outra no plantão e vão ser mal atendidos. Isso, infelizmente, é passível em qualquer serviço público. Mas a maior parte dos policiais civis, principalmente do estado de São Paulo, são pessoas valorosas. E a gente só não faz mais porque não tem como. Os recursos são escassos, são anos e anos de abandono. É difícil trabalhar, mas a gente faz com muito amor. Então, para mim, estar estabelecida no bairro em que eu fui criada é uma devolução. Estou devolvendo para aquela comunidade tudo que eu conquistei, tudo que eles me ajudaram a conquistar. Porque a gente também é um pouquinho fruto da nossa comunidade. E eu estudei nas escolas do bairro, estudei escolas públicas, tive professores extremamente habilidosos em lidar, em estimular esse ensino. Então, trabalhar lá, para mim, é uma honra. E tê-los lá, no dia que vocês precisarem, receber os senhores também vai ser uma honra. Então, estou lá, qualquer problema que vocês tiverem, pode mesmo passar um e-mail, passe o telefone. Só vou pedir para que passe o RG. Prometo para os senhores que eu não irei comprar iPhones com os dados dos senhores. Não será necessário. Mas passem o RG,
e o nome completo, porque aí eu consigo puxar o boletim de ocorrência. Porque às vezes a pessoa tem um boletim de ocorrência, mas ela sabe que foi registrado um boletim de ocorrência contra ela, mas ela não tem número, não tem nada, ela nem tem em mãos o boletim de ocorrência, nem sabe o que está acontecendo. Então passe, que aí eu consigo analisar melhor e orientar vocês da melhor forma possível. Agradeço a vocês a paciência, muito, acho que é uma honra para mim estar aqui. E agradeço mesmo a oportunidade e a paciência que vocês tiveram comigo. Quero parabenizar a doutora Samira e também registrar a presença da representante da Polícia Civil, a escrivã Bruna, que tem nos ajudado também aqui nas palestras aqui com a doutora Samira. Então, bate palma para ela. Eu fiz essa menina há 10 anos. Ela é branquinha assim porque eu joguei ela lá no porão da delegacia. Bichinha trabalhadora. E aí eu já vou passar a palavra para o Dr. Peter também para fazer algum questionamento em relação à palestra. Boa noite a todos, parabéns, doutora, parabéns à sua magnífica escrivã aí. Muito obrigado pelos ensinamentos que a senhora nos trouxe nesta noite. E, doutora, estava eu no meu escritório em determinado dia, eis que vem a ligação de um cliente, um restaurante de frutos do mar. Foi apreendida mercadorias, véspera de Semana Santa, o restaurante vai fechar, chama teu advogado, aquela coisa. Eu fui até a delegacia, um sol tremendo, o policial abre o porta-mala, doutor, olha o cheiro que está isso, doutor. Olha que cheiro que está isso, vou até fechar, doutor, o senhor vai cair aí. Um sol daquele. Frutos do mar, tal, cheirar mesmo, né? E aí a minha pergunta é a seguinte: a senhora disse que da necessidade do laudo para comprovação. Isso significa que ele seria um crime de perigo concreto, né? Agora, é pacífico na jurisprudência que esse crime é um crime de perigo concreto, ou pelas circunstâncias ele pode também ser um crime de perigo abstrato? O entendimento do STJ, o último entendimento, é de que é um crime de perigo concreto, não de perigo abstrato. É o último julgado, é recente. Inclusive tem alguns tribunais que estão revendo o posicionamento, porque existem alguns tribunais, principalmente no Sul, que entendem que é um crime de perigo abstrato, e aí eles falam que apenas com... na próprio auto de avaliação da vigilância sanitária, porque geralmente é feito em conjunto, vigilância sanitária mais um órgão da polícia, que o próprio laudo da vigilância sanitária, o próprio laudo de apreensão que estabelecia que o produto estava vencido, configuraria, mas essas decisões estão sendo revistas pelo STJ, e o posicionamento atual é de que é um crime de perigo concreto, até na questão da validade do alimento. Então não basta que o alimento esteja vencido, você precisa de um laudo e que esse laudo aponte que aquele alimento é impróprio para o consumo. Agora, o senhor como um ótimo advogado, já peguei até essa linha de defesa. O senhor vai questionar a cadeia de custódia. Qual foi a cadeia de custódia? Teve um cuidado nessa cadeia de custódia? Não. Agora o próprio laudo já não dá para saber, porque você não sabe se o alimento estava ruim lá ou se foi em decorrência de ter ficado horas e horas ali apreendido no sol. Por isso que o policial já chegou falando aqui. Outra questão, a lei 8.137 Peter, tem policiais que falam bastante. E aí, isso eu queria passar para vocês não ficarem temerários. Se vocês estiverem com a razão, a verdade, ela vai aparecer. Então, às vezes, o policial força determinadas situações. Que é
que é o que eu consegui de pano de fundo entender da sua situação. Mas o teu cliente, como um ótimo advogado, ali ele já conseguiu quebrar. Quem vai dizer que realmente o meu alimento estava estragado lá na origem, lá no meu estabelecimento, ou foi por culpa dos senhores que acondicionaram de uma forma muito porca, inclusive me causando prejuízo, que isso veio a se deteriorar? Outro caso, doutora, que acontece muito na prática, a Lei 8.137, o inciso 9, se eu não me engano, não pode acompanhar, fala em expor à venda o produto. Quando chega o policiamento e está lá o produto, o cliente chega para mim e fala: doutor, eu jamais iria colocar esse produto à venda, isso aí estava para descarte. E como que isso funciona na prática para o fornecedor, para o cliente? Porque você vai provar que ele estava na zona de descarte, é aí que essa zona cinzenta aí. Então, aí é uma questão de prova. Porque, obviamente, se eu estou do lado da imputação, se eu estou fazendo a imputação, a minha prova vai ser no sentido de que eu, delegado, na verdade, no direito penal, a prova compete à acusação. Então, a prova compete a mim, delegado de polícia. Se eu estou dizendo que o senhor cometeu crime, eu que tenho que fazer a prova de que aquela mercadoria realmente, porque na verdade expor à venda ou ter em depósito para venda. Então, não necessariamente ela tem que estar exposta para venda. Ela pode estar em depósito para posteriormente ser vendida. Ou para descarte. Mas aí o descarte compete à prova da parte. Como eu faço isso? Prova testemunhal, fotografa a situação. Peraí, antes de vocês vão levar, porque vai levar, e tem que levar. Antes de levar, bate umas fotos do local, da prateleira onde estava. De repente, realmente essa prateleira não está numa zona que é para oferta, ela está numa zona próxima ao descarte. Câmeras de segurança e prova testemunhal. O consumidor, ele não está, o fornecedor do produto não está sujeito à forma culposa, né? Não admite culpa, né? Não, alguns delitos, sim. Inclusive na 8.137 ele tem a previsão expressa da forma culposa. Porque para existir a forma culposa, gente, direito penal a gente vai sempre responder por dolo ou por culpa. Mas para responder por dolo, o que é o dolo? É a vontade. Eu realmente quis vender mercadoria deteriorada ou avariada porque eu ia obter um lucro. Eu realmente desliguei a minha geladeira, sabia que depois de descongelado, aquele produto poderia ser deteriorado, eu sabia que ele estava deteriorado, e mesmo assim eu expus o meu consumidor aquele produto porque eu ia ter um lucro em relação àquilo. Só que a forma culposa, olha, eu realmente desliguei a geladeira, mas eu não sabia que poderia deteriorar o produto, e por uma negligência minha, eu não me atentei e acabei deixando novamente para venda. Então eu respondo na modalidade culposa. Mas para responder na modalidade culposa tem que ter uma previsão. Em regra é sempre dolo, é a vontade de cometer o ilícito. A culpa, só se o próprio tipo penal indicar se o crime for culposo, apenas será. E não o caso da Lei 8.137, nos casos do inciso 1, 2 e 9. O 1 que é misturar o gênero, o 2 que é misturar o gênero dos alimentos para se obter lucro. Então, eu tenho um comércio que eu vendo grãos. Eu sei que determinado grão tem um valor maior. Só que para eu obter o lucro, eu misturo com um grão de qualidade inferior e coloco aquilo à venda, de uma forma proposital ou de uma forma culposa. Eu responderei. Então, a própria lei, a 8.137, ela prevê a modalidade culposa. Muito obrigado, doutora. Só mais uma questão, se me permite. Fui fazer um churrasco. Passei lá no supermercado e comprei lá meia dúzia de picanha lá, para fazer churrasco. De cavalo, não? Não era de cavalo. Tá, levei essas picanhas. Eu fiquei traumatizada depois.
Levei essas picanhas lá para minha casa. Peguei meu cupom fiscal, eu comprei, estou com meu cupom fiscal. Essa picanha, essa carne, por algum motivo, contaminou os meus convidados. Em relação aos meus convidados, o fornecedor do produto, ele responde pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo Código Penal? Eu acho que tem que ser pelo Código de Defesa do Consumidor também. Eu seria pelo CDC. Crime. Falando crime. Na parte criminal. Eu comprei. Eu respondo. E os meus clientes. Sim, ele é consumidor equiparado. É o fato do produto. É o consumidor equiparado. Porque aí tem o crime contra a saúde pública, não. Ele seria. Mas o crime contra a saúde pública, ele tem também um quê de relação de consumo? É que na verdade, o que acontece? Nosso legislador, ele padece de técnica, infelizmente. A maioria das nossas leis, elas são feitas de supetão e para tentar regularizar uma situação muito enfática que esteja muito na mídia. Não é uma coisa pensada, não é uma coisa organizada, que deveria ser, a lei deveria se comunicar. Então, na verdade, às vezes, uma mesma conduta, ela é prevista em várias leis dispersas. É o que eu vejo que acontece com os crimes contra a relação de consumo. Tanto que entre a Lei 8.098 e a Lei 8.170, existe 3 meses de diferença da promulgação de uma e de outra. E ambas trazem crimes contra a relação de consumo. Então, a gente vê que não é uma coisa muito bem orquestrada. Bom, eu vou dar alguns recados para vocês associados. Dia 3 de dezembro teremos o professor Vilas para falar de empreendedorismo, comércio e pirataria aqui na PEC. Então teremos o professor Vilas. E dia 3 de dezembro também é o Dia Internacional de Combate à Pirataria. Então a gente vai ter essa pauta aqui, pode até divulgar para os associados da região, para os shoppings, para todo mundo do circuito das compras. Dia 4, aí, Raí, é contigo, temos uma peneira do Orlando City no campo de futebol da PEC, aos associados da PEC, e teremos 2 vagas para meninos de 17 a 23 anos para fazer um curso em Orlando, custeado pelo Orlando City. Então a gente tem essa possibilidade de estar levando 2 meninos para estudar lá e eventualmente ganhar uma bolsa. Vai fazer um teste de 1 mês no clube. E o Kaká, eu acho que é o Kaká, que é o jogador da Adidas, atleta do Adidas, ele é do clube do Orlando City, acho que já saiu, mas vai estar participando do evento também no dia 4. Então, se vocês pode até passar o recado para todos os associados que é o que vai acontecer logo logo. Bom, eu queria só registrar que tivemos hoje também nas novas instalações da Guarda Civil Metropolitana, na Moca. É um setor novo deles, com motocicletas e tudo mais. Então a PEC, também em conjunto com o Conseg da SE, fomos convidados a participar do evento e dizer que isso daí também foi em nome do nosso presidente, Dr. Ademir Antônio de Moraes, que também, como não estava presente, fizemos a questão de mencionar o nome dele no evento. Bom, e agora também, pegando esse recado da doutora Samira, tentar viabilizar esse curso de boas práticas junto à Prefeitura de São Paulo para quem quiser participar. Então a gente vai atrás desses do Covisa, que é junto à Subprefeitura da SE de São Paulo, e vamos tentar viabilizar um curso lá dentro, ou aqui, ou onde for mais prático para vocês. Acho que dependendo do número, você consegue que eles venham até aqui. Se tiver um número legal de pessoas, você consegue. Se tiver algum número de associados que tenham interesse, a gente pode estar montando esse curso junto com a Covisa. Bom, eram esses os recados. E estaremos novamente no dia 3 com o professor Vila aqui na PEC, então.
bom? Muito obrigado e declaro encerrados os trabalhos de hoje.